Suano, muito obrigado. Por enquanto eu já até peço que você fique preparado aí, porque a gente vai falar de um tema que você gosta bastante, né? Que é olhar um pouquinho para fora aqui do Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comunicou nesta semana que vai concorrer à reeleição pelo Partido Democrata no próximo pleito. E para falar sobre esse assunto, Fast News conversa com Maurício Roma, que é professor de Relações Internacionais da AMB Morumbi. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Só uma dúvida, eu mencionei o seu sobrenome corretamente? Mencionou corretamente, perfeito. Muito obrigado, boa tarde. Então já começamos essa entrevista com mais alívio por aqui. Professor, eu gostaria de entender qual é o cenário que Joe Biden encontrará e se de fato esse cenário pode favorecer a uma tentativa de reeleição no teu ponto de vista. Olha, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O presidente Joe Biden, ele passou por alguns momentos mais acentuados, né, de crise e de desgaste durante o governo dele, principalmente o ano passado foi um ano muito duro, em que a economia americana acabou sofrendo, a inflação aumentou, a taxa de juros ainda está elevada nos Estados Unidos, né, para conter demanda, enfim. Então, foi um momento muito crítico, né? Mas, por outro lado, não se teve nenhuma outra liderança no Partido Democrata que pudesse sobressair para ter expressão agora na eleição. Primeiro que, no caso da reeleição, é comum que o partido reafirme o candidato, né? Então, seria normal, apesar dele ter falado lá no início, deixado um pouquinho aí a sombra de que talvez não fosse mais candidato, mas é normal que ele se candidate à reeleição, né? Então, o cenário para ele melhorou um pouco no início desse ano, a economia vem melhorando, né? Ele tem conseguido obter resultados melhores, o desemprego vem caindo, apesar dos juros ainda estar elevado, mas é algo que, de certa forma, vem apontando para um cenário melhor, né? Então, no que diz respeito às questões internas, ele tende a ter um cenário um pouquinho mais favorável, né? O que seria alguma coisa que ainda tem um certo indicador de rejeição, no caso da eleição norte-americana em relação a ele, é a idade, né? É apontado por boa parte dos eleitores como sendo algo restritivo, né? Ele tem 80 anos, terminaria o segundo mandato com 86 anos, né? Mas, por outro lado, o grande adversário dele, que seria, no caso republicano, né, o Donald Trump, que pretende, em princípio, se candidatar à eleição agora, fazer nova disputa com o Biden, né? Ele também não é alguém tão novo assim, né? Ele tem 76 anos, se não me engano, em torno disso, e, portanto, não é tão mais jovem assim. Então, enfim, a disputa, em princípio, estaria num cenário aí entre esses dois, né? E o Biden tem o apoio atual do Partido Democrata, né? Outras expressões aí políticas do partido já declararam apoio a ele, né? Como Barack Obama, a Hillary Clinton, né? E mesmo o candidato independente, né? Mais à esquerda, Bernie Sanders, que historicamente sempre se candidata, já anunciou que vai apoiar o Biden, né? Ele tem alguns aspectos favoráveis, né? E principalmente em relação à política externa, eu acho que ele conseguiu, do meio do mandato agora para o final, alguns fatores aí que vão reforçando a imagem dele. Nós temos aqui também uma outra pessoa que entende bastante do assunto, que é o Marcelo Suano, e por isso eu vou permitir agora que ele participe da entrevista para a gente gerar um bom debate aqui no nosso Fast News deste sábado. Vai lá, Suano. Obrigado, Evandro, pela tua gentileza e generosidade. Para mim é um prazer, uma honra conversar com o senhor, professor. Eu vou fazer uma pergunta mais direcionada sobre os candidatos possíveis. Claro que o senhor não é obrigado a acompanhar todos eles, mas, por exemplo, o Partido Republicano, ele apresenta me parece que ele apresenta 3 candidatos viáveis. Você tem o Donald Trump, que pode ser impedido a qualquer momento, a gente sempre espera que a caça ao Donald Trump se conclua, mas nós temos também o governador do Texas e, em especial, o Ron DeSantis, na Flórida.
Quais são as possibilidades que o senhor vê de, por exemplo, chegar um cara como o Ron DeSantis, que ele tem um vínculo com o Partido Republicano muito mais sólido do que o Donald Trump, ele configura os valores tradicionais e conservadores dos norte-americanos mais do que o Donald Trump. E ele tem se apresentado de uma maneira muito incisiva, dizendo, olha, nós republicanos e americanos pensamos assim, ele quase diz o American First do Trump, sem precisar usar isso. Ele fala, eu só já represento isso, não preciso de slogan. Qual a chance que o senhor acha de o Ron DeSantis, ou o governador do Texas, que no momento me escapou o nome dele, me deu branco, deles ascenderem e poderem ver a ideia de ter um cara como Biden como muito favorável à eleição deles, porque aí os norte-americanos diriam, nós temos um cara jovem, temos alguém que é mais preparado e corporifica os valores americanos. Qual é a possibilidade que o senhor vê disso? Eu acho que a possibilidade de você ter uma candidatura alternativa aí dentro do próprio Partido Republicano, no caso, né, já que nós falamos que os democratas estão praticamente definidos, né, é grande. Eu acho que é grande por uma série de fatores, né? Primeiro por esse que você mesmo levantou, que é a questão de talvez ele tenha um impedimento de concorrer, né, por conta das questões aí legais, né, enfim, os processos que ele vem sofrendo, né? Então, mas independente disso, há uma grande rejeição aí em últimas pesquisas norte-americanas, né, de que o cenário de reprodução, né, de uma disputa entre Biden e Trump não é o mais favorável, que tenha o maior apoio aí da população, né. É o mais favorável para os democratas, né, os democratas esperam que esse seja o embate. Eles acreditam que o Biden teria melhores condições nas eleições se fosse contra o Trump, né? A polarização ficaria mais clara e, nesse sentido, ele poderia arrebanhar aí a rejeição, né, em relação ao Trump. A campanha dele, aliás, traz muito isso. O vídeo que ele lançou como reeleição agora, ele chama a atenção, o slogan dele é nesse sentido, né? Vamos terminar o trabalho, né? Vamos, enfim, até o fim do trabalho, que é a defesa da democracia, né? A restauração das liberdades que são necessárias, isso numa menção ao que seria o oposto ao Trump, né? Eu acho que o governador da Flórida, né, o DeSantis, o Ron DeSantis, que acabou de ser reeleito agora no ano passado, numa votação expressiva, né? Ele teve em torno de 60% dos votos, e na eleição dele lá em 2018 foi extremamente apertado, ele teve que ganhar por menos de 1%. Então agora ele teve uma vantagem muito grande, demonstra ser uma jovem expressão aí do partido. Ele tem pouco tempo, inclusive, de carreira política, né? Ele não é tão antigo assim e está conseguindo alçar aí postos extremamente expressivos e se colocou como um forte candidato mesmo, talvez a sair pelos republicanos à presidência, né? Tanto que já na eleição dele, o Trump fez uma série de declarações tentando, de certa forma, atacar ele, né, e diminuir a expressão dele, fez algumas ironias em relação à eleição, né, a reeleição do governador da Flórida, né, o DeSantis. Então, eu acredito que ele seja, de fato, uma expressão que vai ser significativa se ele conseguir passar pela convenção dos republicanos. Ele pode representar um fator diferente na eleição, que não seria essa polarização e que o Trump traz, né? Mas ele poderia trazer algo que seria uma imagem um pouco mais moderna dessa pauta conservadora, né? Que ele representa muito bem. Você tem toda a razão. Eu também entendo que ele tem uma representação, dizem inclusive em determinados momentos que ele é mais trumpista do que o próprio Trump, né? Quer dizer, que ele consegue levar essas pautas e atrair esse público mais conservador de uma maneira muito mais significativa. Então, eu acredito que ele vai ser um fator extremamente diferenciado nessas eleições se ele conseguir entrar para concorrer. Acho que dificulta bastante o cenário para os democratas se for o DeSantis o candidato. Professor, eu queria só fazer mais uma pergunta para o senhor antes da gente encerrar aqui a nossa conversa. Essa possibilidade de reeleição de Joe Biden, de que forma que ela simboliza ou sinalizaria para o Brasil? Qual que é o significado disso do ponto de vista do Brasil,
do governo que está, inclusive, no poder atualmente, e se isso estabelece ou pode estreitar ainda mais os laços que ambos os países tentam buscar. Olha, em alguns aspectos favoreceria, principalmente no que diz respeito à governança global, às pautas, ao multilateralismo, né, as pautas principais que o Brasil também defende em relação ao meio ambiente, em relação à discussão sobre segurança, né, enfim, algumas pautas, embora com algumas divergências, mas sem dúvida nenhuma isso favoreceria muito mais uma política norte-americana, né, de uma continuidade do Biden, do que possivelmente uma candidatura, principalmente do Trump, voltaria atrás uma série de questões que o próprio Biden foi tentando recuperar no cenário internacional, né? Então, isso favoreceria. Em algumas outras questões, historicamente, tem demonstrado, né, principalmente na questão comercial, né, e os interesses comerciais, e muitas vezes o que envolve discussões sobre protecionismo do mercado norte-americano em relação a alguns produtos brasileiros e de outros países, né? Isso continua sendo uma questão de atenção e forte, mesmo em governos democratas, né? O Brasil já teve diversas discussões em governos democratas que, por sinal, algumas vezes, né, essa tendência ao protecionismo do mercado norte-americano, pelo governo norte-americano, acaba sendo muito mais forte em governos democratas do que nos republicanos, né? Por vezes, os governos republicanos têm outros interesses, outros focos, que não ficam necessariamente fazendo esse foco mais interno de defesa do mercado tão acirrado quanto se defende em alguns governos democratas, né? Então, existem algumas questões que, sem dúvida nenhuma, não vão ser tão facilitadas, ou enfim, ou nós vamos ter um mar, né, tranquilo para navegar se for a reeleição do Biden, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que para uma construção de um mundo mais democrático, né, de a gente ter uma relação melhor no mundo, de apostar em algumas pautas, né, da governança global, por exemplo, em relação ao meio ambiente, né, em relação a desenvolvimento, isso, sem dúvida nenhuma, vai favorecer muito mais um governo do Biden do que se for um governo mais conservador. Professor Maurício Roma, da Universidade AMB Morumbi, né, professor de Relações Internacionais, muito obrigado por conversar conosco hoje. Um ótimo fim de semana e até a próxima.